Mão de obra do futuro, sustentabilidade, o atual panorama econômico da agricultura. Temas do Fórum Técnico Mais Milho, que terminou agora há pouco em Cuiabá, não em São Paulo, tá? E é para lá que a gente vai agora falar ao vivo com o Luiz Patroni. Patroni, entre as mensagens aos produtores, né, a importância do bom planejamento diante dos desafios enfrentados dentro e fora do campo, que são diversos, não é verdade, meu amigo? Bem-vindo. Exatamente, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bota desafio nisso, né, Priscila? Você trouxe os 3 temas centrais desse fórum. Aliás, esse foi o 3º fórum dessa 8ª temporada do Projeto Mais Milho, realizado aqui do ladinho do estúdio, né, aqui no auditório da Famato, aqui em Cuiabá. E esses 3 temas, Priscila, eles denotam, né, de fato, os grandes desafios do campo, né? Tanto no que diz respeito à mão de obra qualificada para atender às reais necessidades de quem está produzindo, né, dentro das fazendas, também fora das fazendas, evidentemente. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente sabe que existem muitos entraves, né, especialmente no que diz respeito à imagem do Brasil, mas muitas dificuldades, às vezes, para licenciamento, para você conseguir dar os passos necessários, né? Isso o Fórum também trouxe. Aliás, temos imagens do Fórum que foi transmitido há pouco pelas redes sociais do Canal Rural. E aí, Priscila, quando a gente traz um olhar mais atento aos desafios, né, no que diz respeito à rentabilidade do campo, essa sim, uma das grandes barreiras para os produtores, né? Há um grande ponto de interrogação, já que a gente saiu de um ano agrícola com quebra, né, muito acentuada na produção de soja e uma produção de milho também produzindo menos do que em anos anteriores, né, no que diz respeito à produtividade, especialmente aqui em Mato Grosso, mas mais do que isso, né, com custos ainda em patamares elevados, estabilizados, mas em patamares elevados, enquanto o valor de venda, ou seja, o valor dos produtos, a gente sabe, né, caiu muito. Sobre isso, Priscila, quem falou aos produtores está aqui do meu lado, foi o Mauro Zacchi, lá do CPEA, Exalc USP. Mauro, a gente falou aqui, a Priscila comentou, né? Planejamento, um bom planejamento, acho que é uma das palavras de ordem principais desse momento. Vivemos um cenário extremamente desafiador e vai ser difícil fechar a conta? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Planejamento sempre teve, né, o produtor colocar isso como parte da cartilha para manter a sustentabilidade econômica da sua propriedade rural. Em anos, normalmente, que cria problemas para o produtor, que a gente costuma dizer, muitas vezes é quando os preços agrícolas são muito altos. Então a euforia aumenta e às vezes nesse momento que acaba tomando decisões equivocadas ou desnecessárias sem realmente você ter um bom planejamento e às vezes você ignora aquele plano que você realizou alguns anos atrás e você ultrapassa, né? Você, em função da capital que você tem, você muitas vezes toma uma decisão assodada e pode gerar problemas de caixa futuro num momento como o atual, em que nós estamos observando fortes quedas dos produtos agrícolas em níveis mundiais e reflexos aqui no nosso país. Então isso dificulta um pouco mais o nosso fluxo de caixa, né? E que compromissos que nós assumimos anos anteriores agora elas vão vencendo e você precisa, né, desse recurso, aportar esse recurso ao longo do ano, mas com compressão dos preços. Perfeito. Rapidamente, Mauro, além do planejamento, como o produtor deve olhar para essa nova safra para tentar ainda fazer bons negócios, vindo de custos elevados e preços, como você disse, sem aparentemente margens, né, para esperarmos altas? Nós viemos, o produtor ele tem trabalhado muito bem dentro da propriedade rural, né? Ele tem conseguido buscar seus tetos produtivos elevados, dada o investimento com tecnologia, várias ferramentas possíveis que ele pode adotar, ele tem conseguido buscar isso daí. A questão hoje é que essas oscilações climáticas trouxeram um desafio maior para essa 23-24, né? Mesmo tendo a melhor tecnologia, a melhor semente, com um corpo técnico lá, você não teve água suficiente e não vai ter aquele resultado esperado. E aliado a isso, a safra 23-24, você não teve uma reação dos preços como o produtor esperava. Mesmo com essas quebras. Mesmo com a quebra, exemplo de Mato Grosso, por exemplo, né, que nós vimos aí, né, que a receita bruta dele não foi suficiente para pagar as contas. Então, lembrando que o preço vem de fora para dentro e depende da oferta global, né? Então, hoje não é uma coisa doméstica como feijão, outros produtos, e que você diminui a oferta, você vai ter reação dos preços agrícolas, em especial no caso do soja, né? Ela depende do que acontece em outros países.
Perfeito. Mauro, obrigado pela participação no fórum. Priscila, que foi um breve resumo, né, de fato, do que a gente viu hoje. O fórum está, evidentemente, na íntegra ali no YouTube do Canal Rural, então fica o convite para depois do Mercado e Companhia, o pessoal quiser saber um pouco mais sobre os temas que foram debatidos aqui, e um pouco mais também sobre o que o Mauro Ozaki trouxe para os produtores, né, essa análise e, claro, esse desafio futuro com a safra nova 24-25. Volto contigo aí, Priscila.